castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o céu. Bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja o nome de Cristo. Abre a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Amém? Você que achou pode se colocar de pé, como de praxe aqui da nossa igreja. A partir do 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Pai, traz calmaria agora sobre a igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Ministra, Senhor, o teu poder, o teu querer, o teu propósito. Senhor, abre nosso entendimento para poder entender a tua palavra. Pai, estamos vivendo alguns momentos de incerteza. O momento da nossa nação, o momento do nosso país não é um bom momento, mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu és o Deus que quebra o arco e despedaça a lança. O Senhor é o Deus que fende o mar e brame as suas ondas. Tu és o Senhor que chama as águas do oceano e as despeja de novo sobre a terra. Bendito é teu nome, gloriosa é a tua presença. Senhor, dai-nos da tua graça. Muito bom, Senhor, poder estar reunidos aqui como irmãos, como família, para poder adorar e bendizer o teu eterno nome, da beleza da tua santidade, em nome de Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Só tem condições de viver bem se você viver por fé. Se viver por fé, você vai viver bem. Se usar o elemento da fé que está disponível a todo crente, a todo cristão,
você vai viver bem. Esse mês nós comemoramos uma data importante para nós os cristãos. Comemoramos o que esse mês? Seminaristas? É isso mesmo, vou até ajudar porque eu sei que você sabe. Comemoramos o mês da Reforma Protestante, dia 31, quarta-feira. Eu sei que vocês sabiam, tá certo? Vocês estão lembrando. Então, é um mês de muita comemoração para nós. A Reforma Protestante trouxe inúmeros benefícios para a igreja cristã. O interessante é que a Reforma Protestante ela trouxe uma visão nova para a pregação do Evangelho. Então, a Reforma Protestante fez com que o que se pensa a respeito de interpretação bíblica, fez com que o que se pensa a respeito de pregação do Evangelho tornasse possível hoje. Tudo isso foi também fruto da Reforma Protestante. Então, um homem teve uma visão chamado Martinho Lutero, e Lutero ele tinha uma visão de retornar aos primórdios da palavra de Deus. Ele era um monge, era um padre, e Lutero, em determinado tempo da sua vida, começa a observar que precisaria de uma reforma. A principal ideia de Lutero não era romper com o sistema romano, com a Igreja Católica, não. A primeira ideia de Lutero era que os bispos, os cardeais, pudessem retornar à Bíblia. Então, Lutero começa a pensar diferente dentro de um movimento. É claro que isso não vai ter como acabar bem. Mas eu não tenho intenção, eu vou, como os irmãos viram de repente lá na página, eu pretendo fazer um sermão sequencial e hoje eu não vou me deter muito nos fatos históricos da reforma. Domingo que vem, se Deus nos permitir, a gente fala um pouco mais de história da reforma. O fato é que Lutero, ele entende esse texto que nós acabamos de ler, mais precisamente capítulo 1 de Romanos, versículo 17. O justo viverá por fé. E ele vai desenvolver 5 pensamentos que vai ser ali o ápice do pensamento da Reforma Protestante. Ele vai chamar também de os 5 solos. Então ele vai chamar de sola Deo glória, só a Deus recebe glória, sola Christus, só em Cristo Jesus, sola Escritura, só pela Escritura, sola fide, só pela fé, e sola gratia, só pela graça. Hoje eu gostaria de bater um papo com os irmãos a respeito do sola fide, só pela fé. Nós vivemos dias difíceis, dias em que somente a igreja vai conseguir vencer. Os dias são dias maus, e as coisas estão cada vez mais piorando, mas para nós, os lavados e remidos no sangue do Senhor, nasce o sol da justiça. Eu sei que há um clima de muita inquietação, porque nós estamos em fase aí, graças a Deus está acabando hoje sobre essa questão de eleição, e quem ganha, quem perde, quem fica, quem vai. Se você exercer o seu direito de cidadania, fique tranquilo. Quem vai entrar lá, embora isso é por meio do nosso voto, mas quem vai entrar lá é quem Deus escolheu para colocar lá, porque é o registro bíblico que diz que as autoridades são impostas por Deus. Então, se entrar quem você queria, você deve obediência. E se entrar quem você não quer, você também deve obediência. E isso é por causa de Deus, por causa de Cristo. Então os dias são dias de muitas inquietações. São dias que às vezes a gente olha e não dá nenhuma perspectiva de melhor. Mas esse texto que nós lemos é um texto muito claro. No primeiro momento ele vai dizer assim, olha, pois não me envergonho do Evangelho,
porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a primeira coisa que acontece é que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é o próprio poder de Deus aqui na terra para a transformação de toda uma nação, de toda uma sociedade e de todo um pensamento. Então Paulo, quando escreve Romanos, é a carta de Paulo que tem um cunho teológico muito alto. Se você pega a estrutura de todas as cartas que ele escreveu em torno de 13 epístolas, Romanos é a carta que mais tem ponto de vista teológico. Então, ele começa a falar para a gente que o Evangelho é poder. Por que o Evangelho é poder? Porque o Evangelho, ele muda a vida das pessoas. E o Evangelho, ele não trabalha da forma que se trabalha a psicologia, a psicanálise e algumas outras ciências que tratam de doenças psicossomáticas. O Evangelho não trata dessa forma. O Evangelho aponta o pecado do indivíduo e é capaz de restaurar esse homem, essa mulher, para que ele não morra e não vá para a perdição. Esse é o Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Quando ele associa o Evangelho com a palavra poder, tem uma expressão interessante. Poder vem da língua grega e é traduzido como dínamo. E é a mesma raiz de palavra para dinamite, para explosão. O Evangelho é o único que muda a cultura das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Evangelho transforma a vida desse indivíduo, esse indivíduo se torna uma nova criatura. De maneira que aquele que matava não mata mais, o que rouba não rouba mais, aquele que adultera também não adultera mais, aquele que é infiel passa a ser fiel, aquele que não tem lealdade passa a ser leal. Esse é o Evangelho. Por isso Paulo vai dizer, olha, existe um poder no Evangelho. Quando o Evangelho entra na vida das pessoas, o Evangelho ele sai transformando, ele renova a nossa mente, renova o nosso coração, nos faz viver em novidade de vida. Você só é capaz de conhecer a Cristo através do Evangelho dele. E Paulo ele começa a falar sobre isso, olha. É como se Paulo estivesse batendo no peito e dizendo, olha, eu tenho orgulho do que eu estou pregando. Porque o que eu estou pregando é poder. Agora, esse poder do Evangelho, essa dinamite do Evangelho, é poder apenas para aqueles que creem. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não acreditar que o Evangelho é capaz de mudar a história da sua família, não dá para você conseguir viver uma vida plena, uma vida de graça, uma vida de bênção. E Paulo vai falando mais. Ele diz assim, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. Paulo ele começa a dar aula. Ele diz o seguinte, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que Paulo está querendo dizer é que você conhece mais os feitos de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. E para que você caminhe bem, seja um homem abençoado, uma mulher abençoada, esse poder do Evangelho tem que estar na sua vida. Em muitos momentos, você e eu vamos precisar de uma desconstrução por completo para que Cristo possa reinar na sua vida e também reinar na minha vida. Se não houver uma desconstrução dos seus ideais,
daquilo que você pensa e que você acha que está certo, se não houver um esvaziar-se de si mesmo, o Evangelho não produzirá nenhum fruto na nossa vida. E a gente olha para uma sociedade, vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais agressivas umas com as outras. Vivemos num mundo onde a intolerância é enorme. Vivemos num mundo onde algumas pessoas estão interessadas apenas em levar vantagem. Vivemos num mundo onde as pessoas passam por cima das outras a fim de conseguir chegar nos seus objetivos. Vivemos num mundo de pessoas que não temem a Deus. A impressão que dá é que em alguns momentos a igreja tem sido aquela voz que está clamando no deserto. E as pessoas, elas casam, separam, constituem-se de novos cônjuges, e está tudo por isso mesmo, trocam de marido, trocam de esposa como se estivessem trocando de roupa, dão prejuízo umas nas outras, e acham que nada vai acontecer. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Por isso que é necessário um poder do alto, um poder do Evangelho, para que possa mudar a nossa mente, mudar a nossa estrutura de pensamento. Enquanto você e eu estivermos com a mesma estrutura de pensamento humano, Jesus não entra. Jesus só pode entrar na sua vida, na minha vida, se você esvaziar-se de si mesmo. Enquanto você estiver cheio, não tem espaço para Cristo. É necessário romper com alguns valores que tiram-nos da rota de Cristo, da rota do Evangelho. Em muitos momentos nós vamos precisar de abrir mão daquilo que impede a gente de servir a Cristo melhor. A pergunta é: nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa da nossa vida, de algum prazer, para que Cristo possa reinar na nossa vida? Você estaria disposto a abrir mão de coisas, de conceitos que você tem há vários anos, por amor a Cristo? E por isso que nós precisamos pensar a respeito desse texto. Ele diz: olha, o justo vive por fé. O justo não vive de notícia. Justo não vive de favor. Justo não vive de migalha. Justo vive de fé. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? É que quando se fala de fé, esse negócio ele parece muito excêntrico, quero dizer, esquisito para nós. Mas a fé é um elemento que vai te aproximar cada vez mais de Deus. E não é muito fácil ter fé, não é muito fácil. Normalmente a gente gosta muito de ensinar e de falar a respeito, mas viver a fé é mais difícil. Sabe por quê? Porque para viver a fé, você precisa renunciar e negar você mesmo. Para você viver a fé em Cristo Jesus, para você ter uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida de graça, é necessário se esvaziar de si mesmo. Senão, Jesus não entra. Nós já estamos quase terminando o ano. Precisaríamos fazer uma retrospectiva e ver o que mudou. Eu cresci mais ou eu regredi? Tudo que nasce, se não crescer, morre. Nós precisamos parar e pensar a respeito disso. O que aconteceu esse ano? Como é que foi o meu ano passado? E como é que está sendo esse ano? Está acabando de novo? O que mudou? Ou o que não mudou? Aí dá tempo. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas
nós não vamos colher nenhum resultado diferente. Albert Einstein cita o seguinte, ele chama de insano aquele indivíduo que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Não é interessante isso? Estamos falando de reino de Deus. Quantos e quantos ministérios ainda estão prostrados? Por que a vara de Arão da sua vida ainda não floresceu? Será que isso ainda é um tempo de Deus? Ou de alguma maneira você contribui para que Cristo não seja pleno na sua vida? Se Cristo for pleno na sua vida, você será abençoado. O que mudou? O que está faltando? Este ano, eu estou melhor ou eu estou pior do que eu estava no ano passado? Talvez não seja muito possível. Mas se hoje, nessa data de hoje, você pudesse fazer uma retrospectiva, o ano passado, nesse mesmo mês, nesse mesmo dia, como é que estava a sua vida? E hoje, como é que está? Nós temos que crescer, nós temos que avançar. A conquista da terra já foi decretada, porém nós temos que ir lá buscar a bênção. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção material e espiritual nas regiões celestes. Por isso que em muitos momentos é necessário uma desconstrução para que Cristo possa entrar na sua vida e mudar por completo. Eu preciso pensar quem era o Antônio Carlos em outubro do ano passado e esse Antônio Carlos de agora. Houve uma evolução, houve um upgrade, ou houve uma regressão, houve um definhamento. Se caso você fizer uma retrospectiva agora e perceber que ao invés de você crescer, você regrediu, é fácil, é só pedir perdão a Deus. E se não for caso de pecado, não tem problema, fala: Senhor, me ajuda, faltam 2 meses. O que eu planejei para que aconteça ainda não aconteceu, tem misericórdia de mim. Nós precisamos pegar os nossos problemas, as nossas situações difíceis e colocar diante de Deus. Se o ano passado você era uma pessoa doente espiritualmente, esse ano é o ano da cura, é o ano da organização. Você precisa se esforçar e acreditar nessa ministração. Se não entrar debaixo da nuvem, não tem proteção. Eu achei apropriado nesse dia de hoje falar a respeito disso, porque Lutero, quando ele estava no seu tempo, ele tinha tantos conflitos quanto a gente hoje. Prova disso é que em vários momentos Lutero praticou o autoflagelo. Ele se batia com chicote. Os problemas, as situações difíceis, as diversidades, elas são problemas, são situações difíceis e são diversidades em qualquer tempo da época. Seu avô tinha problemas, seu pai tinha problema, você vai ter problema, seus filhos também vão ter problema. Sabe por quê? Porque Jesus nos avisou que enquanto nós estivéssemos vivos, nós teríamos aflições. Então, se você estiver passando um problema ou outro, olhe pelo lado bom. Você está vivo, que só não tem problema quem está morto, concorda? É simples assim. Às vezes minha esposa fala comigo: estou com dor de cabeça. Eu falo: amor, dá glória, é sinal que você está vivo. E ela fica uma fera quando eu digo que depois dos 40, eu falo para ela: Graziele, depois dos 40, o dia que tu acordar e não estiver sentindo nada, você está morta. Eu estou com 39, vou fazer 40 ano que vem, e estou cheio de ziquezira. É sinal que está vivo. Você não pode parar. Tem que haver uma desconstrução para que Deus possa abençoar a sua vida. Em muitos
que a gente pensa que vamos resolver toda a situação contrária indo embora da igreja, desviando do Evangelho. O caminho não é esse. Se você conseguir me provar que tem uma outra igreja com Deus lá mais forte do que o nosso, o que nós vamos fazer? Nós não vamos perder tempo, nós vamos todo mundo para lá. Então, ter vida cristã não depende da igreja onde você congrega, depende de você. É assim que funciona. E às vezes eu observo irmãos que saem de férias, e saem de férias de tudo. Você pode sair de férias? Beleza, você sai de férias, o que você faz? Procura uma igreja próxima para onde você vai cultuar a Deus. Imagine só, se Deus tirasse férias de você. É o seguinte, eu vou sair de férias, eu vou para as montanhas, não tem igreja. Você é a igreja, faz culto dentro da sua casa, faz culto na mata. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos desligarmos de Deus. Por isso que em muitos momentos é necessário uma reforma para limpar a casa, para colocar a vida diante de Deus. Se não houver uma desconstrução deste valor que está fadado ao fracasso na nossa vida, Jesus não entra. Você já tentou encher um copo já cheio de água? É exatamente assim que acontece com a vida cristã. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, Cristo não tem espaço. Sabe uma coisa interessante? Olha o versículo 18 aí, no texto em questão. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui não é uma notícia muito boa, não. Ele está dizendo que a ira de Deus se revela lá do céu contra o que detém a verdade pela injustiça. Sabe o que ele está querendo dizer? Que Deus fica irado com aquele que, mesmo tendo conhecimento de verdade, pratica injustiça. Nós fomos colocados na terra para ser luz dos homens, para ser luz da sociedade. E se a gente não estiver conseguindo fazer a diferença, nós estamos com muitos problemas. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, não. A igreja é lugar dos pecadores em busca de arrependimento. Esse é o lugar da igreja. Então todos nós que estamos aqui estamos na busca da estrutura de varão perfeito. Então quando nós olhamos para o tempo em que nós vivemos, nós precisamos analisar: engraçado, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu não consigo emprego? E por que sempre as coisas estão difíceis? Meu irmão, não é privilégio seu, mas é uma forma que você tem de ser mais crente, de se apegar mais com Deus. Desconstrua tudo aquilo que está na sua vida e que de alguma maneira impede você de servir melhor a Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que ser agentes portadores de boa notícia, de boa nova. Você e eu, nós precisamos de ser pessoas que vão atrair a bênção de Deus e não a ira, e não a maldição. Em muitos momentos há um sofrimento na igreja, porque nós, com as nossas atitudes pecaminosas, atraímos a ira de Deus. E aí a gente está sofrendo e não sabe o que está acontecendo. Por isso que é necessário uma reforma. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo possa reformar a nossa vida. Nós precisamos lançar a mão do elemento fé. Tem que mudar de vida, meu irmão.
Você não pode virar esse ano do jeito que você virou ano passado. Tem que melhorar. Você tem que sofrer um upgrade do Espírito Santo e melhorar de vida, melhorar sua vida espiritual. Você tem que orar para que Deus acenda no seu coração aquela chama ministerial. Temos que fazer reforma. No período da reforma protestante, muitas coisas aconteceram. E a gente precisa pensar sobre que tipo de reforma que nós precisamos. Alguns ministros inteligentes, bons de Bíblia, ao fazer análise do nosso tempo, eles dizem que precisamos, a igreja brasileira precisa de um reavivamento. Outros dizem que nós precisamos de uma outra reforma. Eu não tenho esse nível de compêndio para poder fazer uma análise dessa. Mas pela Bíblia, o importante é que se Deus mandar um reavivamento ou mandar uma outra reforma, nós precisamos dar continuidade nisso. Você precisa pensar quantas e quantas coisas você começou a fazer e parou, não foi à frente. Começa um projeto, aconteceu um problema, você teve que interromper o projeto. Mas se você começa, para, você precisa fazer uma autoanálise, você precisa perseverar, não pode desprezar os pequenos começos. Você não pode deixar os problemas da sua vida definir quem você é em Cristo Jesus. Você não pode parar simplesmente porque está doendo. Não, tem que continuar. Quando a situação estiver na sua mão, você consegue gerir. Mas quando a situação foge do seu controle, você tem que entregar para Deus e continuar caminhando. O salmista vai dizer: olha, aquele que sai chorando, mas sai semeando, ele volta com os feixes. E sabe uma coisa interessante? É que quando o salmista diz que aquele que sai chorando e semeando volta com os feixes, ele está querendo dizer que mesmo em meio ao sofrimento, você precisa ter uma reação, você precisa ter uma atitude. Por exemplo, se você estiver desempregado, não vai bastar você só orar e chorar. Você ora, chora e sai para procurar. É assim, chorando, né? Tá com dificuldade. A lata pode estar balançando na sua casa, mas você tem que vencer isso. E isso é possível em Cristo Jesus. Quem te dá força é Jesus de Nazaré. Por isso que é importante uma desconstrução para que Cristo reine na sua vida. Sabe o que nós precisamos? Precisamos olhar para o Evangelho, para esse poder do Evangelho, e lançar mão disso. Senão nós vamos viver de forma miserável. Você nasceu, cresceu, não fez nada, não realizou nada, não conquistou nada, e depois simplesmente morreu. Nós precisamos marcar a nossa geração. Levanta a cabeça, continua marchando em Cristo Jesus. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. Fala com o Espírito Santo, aonde, em que área da sua vida precisa haver uma reforma, e Ele vai trabalhar. Não atraiam a ira de Deus. Sabe como é que você atrai a ira de Deus? Falando mal das pessoas, pecando, esmagando cana quebrada. O que é esmagar cana quebrada? Você vê um irmão que ele já está com muita dificuldade, está passando uma situação difícil, e tu vai lá e bate mais nele. Você atrai a ira de Deus. Vivemos em dias difíceis, e nesses dias só quem consegue permanecer é o homem de fé e a mulher de fé. Se não lançar mão da fé, se não pedir o Espírito Santo que reforme a nossa
vai ficar difícil poder caminhar. E sabe qual é o primeiro fruto que acontece na vida de todo crente? Isso aí acontece com todo mundo. Acontece com o pastor, com o líder e com todas as igrejas. A primeira coisa que acontece, que traz um indicador que nós estamos ficando fracos, é aquela vontade que dá de não ir mais na igreja. Temos que ficar atento com isso. Se você começar a ter vontade de não ir mais na igreja, você precisa fazer uma autoanálise, uma reflexão rápida. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a casa dele era casa de oração. E se é que Deus vai fazer alguma coisa por você ou por mim, é por meio de oração. Isaías vai dizer que os gravetos, para poder pegar fogo, tem que estarem juntos. Então, se houver alguma coisa, algum outro problema, procure ajuda, não lute sozinho. Peça o Espírito Santo que possa reformar sua vida, reformar sua casa, reformar sua vida espiritual, porque senão isso é hostil, é nocivo. Daqui a pouco você está fora da igreja, fora do Evangelho, e não é muito fácil para poder voltar. Não é muito fácil. E Romanos ele diz: olha, tem homens que atraem a ira de Deus. Deus lá no céu e fica irado com a humanidade. Sabe por quê? Porque temos atitudes e ações para o pecado. Nós temos que fugir do pecado. Ele vai falando mais. Ele diz assim, ó: porquanto o que de Deus, no 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria atividade, claramente reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele dá uma aula doutrinária fantástica aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que de Deus pode se conhecer também está revelado nas coisas que foram criadas. Sabe o que Paulo está querendo dizer? É que naquele último dia, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ninguém pregou o Evangelho para mim. Mas Paulo está dizendo: olha, não tem desculpa na expressão, tais homens são indesculpáveis. É impossível olhar para a natureza, olhar para o universo e não acreditar que existe um Deus todo-poderoso, um Deus inteligente que criou todas as coisas. É impossível. Você vai num lugar, em algum lugar, podemos dizer um lugar inóspito, e você acha que de repente um povo primitivo, ele pode não saber quem é Deus, mas em algum momento ele se inclina para adorar alguma coisa. Sabe por quê? Porque o homem foi criado para adoração. Eles podem não saber o que eles estão adorando, mas alguma coisa eles estão adorando. Por isso que a igreja está aqui, para dizer que o único digno de adoração, de honra e de louvor é Jesus de Nazaré. Se você não entregar a sua vida para Jesus, a sua vida não muda, e não importa quantos anos de evangelho, quantos anos de igreja você tem, não importa. Tem que entregar a vida para Jesus por completo. Existem pessoas que entregam o coração para Cristo, mas não entregam o bolso. Tem pessoas que entregam o bolso, mas não entregam o coração. Não, Jesus ele não aceita metade. Ou você é de Cristo por completo, ou você não é. Por isso que há uma necessidade nossa de pedir ao Espírito Santo que possa reformar a nossa casa, a casa espiritual, a nossa própria vida. Eu posso te decepcionar, você também pode me decepcionar, mas Jesus não decepciona você nem a mim. Jesus é o fiel companheiro, Jesus é o fiel amigo, Jesus é o supremo pastor. Aleluia. Queira
abandonar o pecado. Por isso precisamos de reforma. Precisamos melhorar nossa conduta de vida. Eu preciso ser melhor esse ano. Se você virar esse ano pior do que você estava no ano passado, a vida começa a regredir. Mas é só orar a Deus. Quando você chega com o coração contrito diante de Cristo, derramar sua vida e dizer: Senhor, me ajuda, eu pequei, eu errei, eu estou colhendo frutos de decisões erradas que eu tomei. Com essas palavras você vai conseguir mover o coração de Deus, mas tem que chegar com humildade na presença de Deus. Quando você for falar com Deus e confessar o seu pecado e falar o seu problema para Ele, você não pode falar para Deus do jeito que você fala para mim: pastor, eu fiz isso, mas foi por causa disso, por causa daquilo, por causa dela, por causa dele. Não, porque Deus sabe, eu não sei. Então eu sou obrigado a acreditar em você. Mas para você ser abençoado, você tem que chegar e falar para Deus: Senhor, o Senhor sabe, eu errei, Senhor. Eu tive atitude pecaminosa. Minha natureza, Senhor, é má. A minha mente só pensa coisa que não presta. Se você derramar sinceridade diante de Cristo, Deus vai te abençoar. Amém. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê o texto da oração lá do fariseu e do publicano. O fariseu começa a orar e diz: Senhor, eu agradeço ao Senhor porque eu não sou igual ali o publicano. Olha, eu agradeço ao Senhor porque eu devolvo o dízimo, dou oferta, oro 3 vezes ao dia, oro 4, 5, 10, jejuo. Na verdade, o que o fariseu estava falando era verdade. O fariseu seria um bom crente hoje nos nossos dias. Vou te falar qual foi o problema da oração dele. Daqui a pouco vem um publicano e começa a orar também. Ele esmurra o peito e diz: olha, eu sou errado. Ó, tudo que ele falou aí e mais um pouco eu sou também. No final, a Bíblia vai dizer assim: olha, o publicano desceu justificado. Mas como assim? Sabe por quê? Porque nós não temos mérito diante de Deus. Então, diante de Deus, você não se justifica, Ele é que te justifica. E o próprio Romanos vai falar sobre isso. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, diante de Deus, você tem que se derramar. Você tem que pegar e botar a sua casa no chão diante de Deus. Digo, casa espiritual. Dizer: Senhor, eu estou mal. Senhor, eu sou grosso. Eu sou difícil. Senhor, eu sou fofoqueiro. Senhor, eu sou invejoso. Tenha misericórdia da minha vida. É assim que se ora com Deus. Se você não se confessar para Cristo, se não se esvaziar de si mesmo, se não houver uma desconstrução, não tem espaço para Cristo na sua vida. Nós precisamos pensar a respeito disso. Olha o que ele vai dizer mais aqui, ó. Eu gosto demais desse texto. No versículo 21, ele diz assim, ó: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Sabe o que Paulo está dizendo? Seguinte: todo mundo sabe quem é Deus, todo mundo conhece Deus, todo mundo já ouviu falar de Deus,
Mesmo aqueles que nunca pisaram na igreja sabem que Deus existe por conta das coisas que foram criadas. Esses dias fizeram uma enquete na internet, estava assim: a maior forma de quebrar o argumento de um ateu é colocar ele no avião e quando chegar lá em cima, a alguns pés de altura, desligar a turbina. E aí as pessoas, meu Deus, olha, se você é ateu e não acredita em nada, então você também não pode ter medo da morte. E por que a morte nos traz tanto terror? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós passamos a morrer por conta do pecado. E aí esse passou a ser a ponte, o viés para se encontrar com Deus. Porque não dá para se encontrar com Deus neste corpo, a não ser o dia do arrebatamento. Então, como Deus está dizendo, quando Paulo está falando, olha, é um povo que conhece a Deus, sabe quem é Deus, mas não o glorifica. Sabe uma outra coisa que ele coloca aqui interessante? Ele diz que eles ficam inculcando-se por sábio, mas se tornaram loucos. Ele fala para uma sociedade que pensa que é inteligente, que pensa que tem todas as respostas, que pensa que é sábio, mas é louco. Sabe por quê? Só tem sabedoria se aproximar do conhecimento de Deus. Se não se aproximar de Cristo, não tem sabedoria. O Provérbios vai dizer, olha, temer a Deus já é o começo para ser sábio. O princípio, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E daqui a pouco a gente não sabe por que tem tanto sofrimento. Quando você tiver uma coisa dando muito errado na sua vida, o que você faz? Não fica desesperado. Para, como diz o meu amigo ali, o reverendo Robson, respira, Deus é bom. Respira, para e começa a analisar. Ora a Deus. Porque quando se está desesperado, você não consegue enxergar a solução. Por isso que precisa de desconstrução, para que isso entre. Por isso que precisa se esvaziar, para ser cheio do Espírito Santo. Se não viver uma vida de bênção, se não viver uma vida de graça, você vai viver triste, vai viver apavorado e vai viver miseravelmente, mesmo estando dentro da igreja. É necessário reforma. Cristo quer te abençoar, quer fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, quer abençoar a obra das suas mãos, o seu trabalho, e você precisa estar aberto para isso. Não dá para servir a Cristo de qualquer maneira. Cristo aceita você quando você chega do jeito que você está. Está lá em Mateus lá, 11:29. Cansado e sobrecarregado. Ele diz, eu vos aliviarei. Só que não dá para permanecer do jeito que a gente chega. É um comparativo. A ovelha está andando no meio do mato e ela pega muitos carrapichos. E o pastor, que é representado aqui na figura de Jesus, ele vai lá e começa a arrancar os carrapichos. E em muitos momentos, arrancar pecado dói. Por isso que você precisa tomar a decisão se você está disposto a servir a Cristo ou não. Porque servir a Cristo não é a mil maravilhas, nada disso. Se eu falar para você que se você estiver na igreja, você nunca mais vai ter problema, que todos os seus problemas estão solucionados, que você vai viver feliz para sempre, isso é um conto da carochinha. Não é verdade. A verdade é que se você está em Cristo, Jesus te ajuda e te dá força para vencer todos os obstáculos. Essa é a verdade do Evangelho. Qualquer coisa que você ouvir e tiver intenção de troca, vem que a vida melhora, esse não é o Evangelho, está errado. Nós temos que servir a Cristo não por aquilo que Ele pode nos dar, nós temos que servir a Cristo pelo que Ele é.
pelo que ele representa. Talvez faça um pouco mais de sentido quando ele diz: olha, busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e o que faltar vai ser acrescentado. Quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, quando ele fala de reino, ele fala de pessoas. Então, meu irmão, a vida é muito curta. Não viva aborrecido com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu irmão, com a esposa, com a mãe, com o pai. Não faça isso. Reconsidere. Acaba depressa. E a própria Bíblia que vai dizer o que é a vossa vida. Aí ele mesmo responde: se não como um vapor, que está aqui, daqui a pouco não está. As coisas acontecem assim, parece até mágica a vida. Então viva bem, viva para a glória de Deus, viva para servir a Cristo. Eu sei que muitos aqui estão com grandes desafios para amanhã, mas coloca diante do Senhor, coloca diante de Deus. Na hora que você sair de manhã para o seu trabalho, fala: Senhor, eu coloco o meu trabalho nas tuas mãos. Senhor, coloca a minha empresa nas tuas mãos. Senhor, coloca a minha família nas tuas mãos. Fale com Deus. Deixa Cristo ser o centro da sua vida, que você vai ser abençoado. Deixa Cristo tomar as rédeas da sua vida. Se esvazie de si mesmo. Deixa Cristo encher você. Você vai viver bem. Você vai viver abençoado. Comece a pensar quantas decisões você tomou errado por não permitir que Cristo guiasse a sua vida. Não adianta. Sem Cristo é igual carro desgovernado na ladeira. É inevitável, vai bater e vai morrer. É assim, meus irmãos. Deixe Deus dirigir a sua vida. Acalma o teu coração. Seja lá o que for que você está passando, vai passar. E para não perder o costume, dói, mas não mata. É exatamente isso. Se você ficar desesperado, você vai perder tudo que Cristo tem para você. Então é o seguinte: quando o negócio estiver muito alarmado, ora ao Senhor, busca Deus. Se precisar de algum conselho, ligue para alguém que seja de confiança. Compartilhe. Mas seja abençoado. Não faça as coisas para o seu bel prazer. Faça as coisas na presença de Deus, e Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. Se nós colocarmos a nossa vida diante de Cristo, nós vamos experimentar uma vida plena, uma vida de paz, que você vai ver que, olha, vale a pena servir a Cristo. Por isso que a gente louva e glorifica a Deus. É necessário, meus irmãos, uma desconstrução dos nossos conceitos humanos. É necessário nos apropriarmos das bênçãos de Cristo através da fé, através da busca, através do jejum, através da oração. Esse é o ano da cura, é o ano da organização. Se esforce para entrar debaixo dessa ministração. Se esforce para entrar debaixo dessa palavra, para você ser abençoado, para a sua família ser abençoada. Amém. Quando a gente olha para Cristo, duas coisas podemos pensar. Primeiro, quem é Cristo? Segundo, Ele é o que realmente dizem? Por isso que não tem como você ser crente se você não tiver fé. E se você pedir para eu provar para você que Deus existe do ponto científico, até tem como provar, eu não, mas ele tem como provar. Mas se você precisar da ciência para acreditar em Deus, você vai viver de forma miserável.
Porque Deus, Ele não é um objeto de estudo. Deus, Ele não é igual a parede que eu estou olhando ali e o reflexo me diz que ela é amarela. Não, é por fé. Você precisa acreditar. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ficamos convictos da sua existência. Quanto mais caminhamos na direção de Jesus Cristo, mais abençoados nós somos. Se envolva. Nós temos grandes projetos aí para o próximo ano, se Deus permitir. Vem fazer parte. Deus te arregimentou nesse exército. Não fique de fora não. Vamos orar. As coisas estão acontecendo e nós temos que orar e interceder. Senão a gente não consegue suportar a pressão. Se você não vive uma vida cristã, participando das atividades da igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia, a primeira pressão que chegar, dificilmente você consegue permanecer de pé. E é qualquer um. E quanto mais você sabe, e quanto mais alto você for, maior é a sua queda. Por isso, há uma necessidade de reforma interior. Precisamos orar para que Deus possa reformar a nossa vida. Quando eu penso em reforma de vida, a primeira coisa que eu preciso falar para mim mesmo é que eu preciso renunciar ao pecado. O pecado te afasta de tudo que se diz respeito a Deus. Por isso que você tem que lutar contra isso, e eu também tenho que lutar contra isso. Precisamos colocar nossa vida diante de Deus e pedir: Senhor, age. E não tenha medo de falar com Deus não. Senhor, o que precisar tirar, o Senhor tira. E se doer, fica tranquilo. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se Deus falou, é bom. Se Deus não falou, também é bom. Quem erra é a gente. Deus não erra, meus irmãos. Deus não erra. Vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Deus. Eu sei que se a gente parasse para analisar, tem muito mais coisas interessantes que pode nos atrair do que vir à igreja, do que vir ao culto. Mas nós estamos aqui porque acreditamos que Cristo é tudo. Nós estamos aqui porque acreditamos que só Cristo tem a palavra de vida eterna. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Vamos ficar de pé? Curva sua cabeça aí. Coloca diante de Deus. Onde é que você está precisando de uma reforma? Está precisando de uma reforma no casamento? Está precisando de uma reforma na vida financeira? Está precisando de uma reforma na vida do filho? Está precisando de uma reforma no trabalho ou na sua empresa? Não importa. Jesus, Ele reforma qualquer área da sua vida. Mas é necessário uma desconstrução dos nossos próprios conceitos para que Cristo venha fazer morada, para que Cristo possa agir. E quando a gente vai ouvir essa canção aqui, o que você faz? Pensa um pouquinho aí. Fala com o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, me mostra aqui aonde precisa ser reformado, aonde precisa ser desconstruído. Sabe de uma coisa que aconteceu na Bíblia? A palavra de Deus veio para Jeremias lá no capítulo 18. Falou: Jeremias, desce a casa do oleiro, eu vou falar contigo lá. E Jeremias desceu e começou a olhar lá o oleiro, que é aquele profissional que faz barro, faz jarro. E de repente, aquela obra, aquele jarro, aquele vaso caiu e
espatifou. E aí Jeremias pensava que ele ia consertar, mas ele amassou tudo novamente e fez segundo bem lhe pareceu. A sua vida não é sua, a sua vida é de Cristo Jesus. Então entrega para Ele e deixa Ele guiar os seus passos. E você vai ser abençoado, abençoado. E se você estiver triturado, se você estiver quebrado, o olheiro está aqui nessa noite. Pede para Ele fazer de novo. Pede para Ele desconstruir a sua vida como um vaso e construir segundo a sua vontade. E você vai viver bem.